Gente, nessa aula a gente vai entender o que são conjuntos iguais, né? Ó, entender o que são conjuntos iguais, conjunto unitário, vazio e universo, tá? Hoje a lousa aqui tá bem cheia, né? De texto, que geralmente não é assim, mas são definições essas coisas aqui, tudo isso aqui é definição. Então eu gosto de escrever para justamente o cara que estiver interessado, né, em estudar de fato, o cara copie, leia, né, para pessoa lembrar. Às vezes eu já tô falando, se eu ficar só falando, o que que é um conjunto unitário? O conjunto unitário é um conjunto que tem só um elemento. Aí eu vou lá, falo isso e aí depois você esquece, sei lá, não lembra. Então eu gosto de escrever justamente pra você registrar isso, né? O cara que vai estudar de fato vai pegar isso aqui, vai tentar copiar, entendendo, né? Não é só você pegar o texto aqui e copiar, não. Se for fazer isso, nem precisa. É você copiar, entendendo, refazendo, criando outros exemplos. Ó, eu vou dar exemplos aqui. Você cria outros justamente para fixar as coisas na sua cabeça. Principalmente que eu escrevo, principalmente agora nessa parte de conjunto, porque conjuntos numéricos é uma parte que vai ter muita simbologia, né? A representação de conjunto vazio, de conjunto unitário, de conjunto universo, de pertence, não pertence. Depois a gente vai ver contido, não contido, complementar de um conjunto, um monte de coisa. Tem muita simbologia. Então é importante que vocês estejam atentos a isso, tá? Gravem, entendam o significado de cada símbolo, porque é muito importante. Então vamos lá, ó. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais quando eles têm os mesmos elementos, tá? Ó, dois conjuntos A e B são iguais quando eles têm os mesmos elementos. E a gente indica igualdade de conjuntos assim, ó, A igual a B, certo? Lembrando que a gente está se tratando de conjunto, então as letras que eu indico o conjunto tem que ser maiúscula, certo? Letras maiúsculas. Um exemplo de igualdade de conjuntos, né, de conjuntos que são iguais, é esse aqui, ó. Os conjuntos A de x, tal que x é um número inteiro maior que menos 2 e menor ou igual a 4, e o conjunto B, que tem os elementos menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, tem os mesmos elementos. Portanto, assim, os conjuntos A e B são iguais, ou seja, A igual a B. E por quê? Eles têm os mesmos elementos, né? Ó, se você observar aqui, esse conjunto é x, tal que x é um número inteiro maior que menos 2 e menor ou igual a 4. Aqui, ó, também, né? Ó, é um número inteiro maior que menos 2, né? O menos 1, o 0, né? Maior que menos 2, não fala maior ou igual, então eu não incluo menos 2. Maior que menos 2 e menor ou igual a 4. Então eu incluo 4 e pego todos esses números aqui, certo? São números inteiros. Então esses dois conjuntos aí são iguais. E eu vou estar trabalhando bastante com vocês, bastante mesmo, essa parte aí de conjunto numérico, quando a gente tem a lei de formação do conjunto, tá? Isso aqui, ó, é a lei de formação, né? O conjunto A ali, ele é formado pela lei de formação. A gente vai trabalhar bastante isso, porque isso aí aparece bastante e o pessoal geralmente tem dificuldade com isso daí, tá? Então a gente vai estar vendo aí. Aí aqui embaixo agora, ó, de maneira semelhante, dois conjuntos C e D são diferentes, ou seja, não são iguais quando algum elemento de um dos conjuntos não é elemento do outro. E a gente indica essa desigualdade assim, ó, C com símbolo de diferente de D. E também as letras maiúsculas, porque a gente está se referindo a conjunto. E um exemplo aí, ó, de conjuntos diferentes é esse dali, ó. A gente tem o conjunto C, que é 1, 3, 5, 7, 9. E a gente tem o conjunto D, que é 1, 2, 3, 5, 7, 9. Eles são diferentes
Porque no conjunto D, ó, eu tenho o número 2 que eu não tenho no conjunto C. Né? Ó, o 2 pertence ao D e o 2 não pertence ao C. Então, por isso que eles são diferentes. Certo? Lembrando aqui de novo, ó, vou sempre frisar os símbolos. O símbolo de pertence, ó, é aquele... Eita, foca aí, câmera. O símbolo de pertence, ó, ele é aquele E oval. Tá vendo, ó? O E oval. E o símbolo de não pertence é o E oval com o traço cortando, tá? É muito importante isso, essa simbologia, porque geralmente o pessoal gosta de ficar inventando moda. E as simbologias é assim, não tem o que inventar, certo? Agora a gente vai ver o que é conjunto unitário, vazio e universo. Ó, o conjunto unitário, o conjunto A que tem um único elemento é chamado de conjunto unitário, tá? Assim, o número de elementos desse conjunto A é 1. E aí, exemplos, né? Ó, os conjuntos A, que tem só o único elemento aqui, 7, e o conjunto B de x, tal que x é um número primo e par, são exemplos de conjuntos unitários. Porque aqui um número primo e par, a gente vai ter só um único número, né? Que é o 2. É o único número primo e par. Ok? Então, são dois exemplos aí de conjuntos, né? Ali o 7 e aqui só o 2 são exemplos aí de conjuntos unitários. Agora vamos ver aqui o conjunto vazio. Ó, dizemos que A é um conjunto vazio quando ele não tem nenhum elemento, né? Ó, quando ele não tem elemento algum. Assim, o número de elementos de A é 0 e a gente pode indicar o conjunto vazio por esse zero cortado, né? Uma zero ou o que você quiser, ou, né? Ó, o ou cortado, ou o símbolo, né? De conjunto ali, as chaves sem nada dentro, tá? São essas duas representações. Então, ó, presta atenção na simbologia. É a bola cortada ou as chaves vazias, tá? Não inventem símbolos porque não existe. É só esses dois aí que a gente usa para representar conjunto vazio, tá? O conjunto, exemplos disso, ó, o conjunto A, que tem a lei de formação, x tal que x é um número ímpar divisível por 2. Não tem nenhum número que seja ímpar, né, e divisível por 2. Então ele é vazio, né, ó, e aí a gente usa aqui, a gente fala que A é igual ao O cortado, ou A é igual às chaves ali sem nada dentro, tá? É assim que a gente representa, né? Ó, como o conjunto dado foi o A e ele é vazio, então a gente representa desta forma aí, tá? Não presta atenção bem nos sinais para não inventar sinal, porque eu vejo aí direto em provas, nessas coisas, o pessoal inventando sinal, tá? E não tem sinal para inventar. Isso aí já foi inventado, é assim e acabou, tá? Se você não gosta aí, manda um e-mail lá pro CNPq, para quem você quiser, e vai discutir os sinais das representações matemáticas, tá? Porque é assim, mas tem gente que não gosta, aí tem que ter argumento para ir lá discutir e tentar mudar, né? Então, ó, o último aí é o nosso conjunto universo, né? Ó, conjunto universo. A gente chama de conjunto universo e a gente indica isso aí geralmente pela letra U, ó, de conjunto universo, a gente indica ele pela letra U, o conjunto mais amplo que pode ser considerado em determinada situação. Ou seja, aquele ao qual pertencem todos os elementos indicados ao estudo. Ou seja, por exemplo, os moradores de uma cidade é o conjunto universo. Os moradores, todos os habitantes do Brasil é o conjunto universo. Né? E os estados, por exemplo, são subconjuntos, são partes daquilo. A gente vai ver subconjunto, vai ver tudo isso. E aí, ó, a solução da equação x² igual a 4 é apenas o número 2. Se a gente estiver considerando o conjunto universo dos números naturais, aí é só o 2.
Se for o dos números inteiros, a solução é 2 e menos 2. Vai ser o nosso conjunto universo, tá? Então, o conjunto universo é sempre o todo. E aí as outras partes a gente chama de subconjunto, que é o que a gente vai ver na próxima aula, depois de alguns exercícios sobre isso aqui. Ok, gente? Então, é isso aí. Vamos estudar e prestar atenção nos sinais e nas definições das coisas.